Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Os que trouxeram a Bíblia hoje, abram comigo agora no livro de Judas. Judas falou e disse sobre a unção do Espírito Santo, iniciando no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, estes quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, mas rejeitam governos. Versículo 10, mas estes difamam quanto a tudo que não entendem, e o que compreendem por instinto natural, como brutos, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. São manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam sua sujeira, estrelas errantes, para quem está guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 16, eles são murmuradores, descontentes, andando segundo suas paixões, e sua boca vive propalando arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, lembrai-vos das palavras antes proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. O meu tema de hoje vai ser os novos evangelistas. O mundo enfrenta um novo tipo de evangelista, como nunca aconteceu antes. Mais letal, mais mortal, mais infame, mais destruidor, mais enganador, mais difamador do que os pregadores de qualquer mensagem que já existiu e o mundo não percebe. Mas incursões são feitas por esses evangelistas com o propósito de destruir o mundo do que em qualquer outra época da história do mundo. Eu estou cônscio de que este programa vai a muitos países do mundo, e eu respeito cada uma das suas culturas e raças e cores e ideias religiosas. E é com isso em mente que faço esta declaração, esperando que essas diferentes nações me compreendam. O mundo está sendo atacado, sua liberdade ameaçada, sua prosperidade ameaçada. E o que é triste quanto a isso é que a igreja está silenciosa. Pouco a pouco as intrusões estão sendo feitas e nem mesmo sentimos. Há uma nova religião que está na terra. Religião tão sinistra, tão letal, tão mortal. É mesmo difícil de entender quando é mencionada, e a maior parte simplesmente não entende. Satanás tem trabalhado bem. A religião se chama humanismo secular. Nossos jovens não o conhecem, nossos adultos não o conhecem, todavia,
As informações, graças a Deus, pouco a pouco vão se tornando um tanto mais amplas. O humanismo secular é maldição para tudo que os crentes dão valor. Eu já fiz a afirmação várias vezes e quero fazê-la de novo. O humanismo secular diz isso. Ele considera o universo autoexistente, não criado, quer dizer, ele crê que não há Deus. Ele crê que o homem é parte da natureza e que ele surgiu como resultado de um processo contínuo. Chama-se evolução. O humanismo afirma que a natureza do universo, pintada pela ciência moderna, torna inaceitável qualquer garantia cósmica e sobrenatural de valores humanos. Ele não tem moral. Diz que não acha evidência suficiente para crer na existência de um sobrenatural. Diz que o sobrenatural não tem significação para a sobrevivência e a realização da raça humana. Diz que a divindade não salva, precisamos salvar-nos. O homem é Deus. Diz, as promessas de salvação imortal ou medo da condenação eterna são ambas ilusórias e nocivas. Quer dizer, não há céu, inferno, nem juízo. Diz que a ética é autônoma e situacional, não precisando de sanções teológicas ou ideológicas. Em outros termos, ética situacional. A razão e a inteligência são os instrumentos mais eficientes que a humanidade tem, dizem. Não existe substituto, nem fé, nem paixão, em outras palavras, nem Bíblia. Quanto à sexualidade, ele crê que as atitudes intolerantes demonstradas pelas religiões ortodoxas e as culturas puritanas reprimem a conduta sexual. Dizem, não aprovamos as formas exploradoras e degradantes da expressão sexual, mas não queremos proibir, por lei ou sanção social, a conduta sexual entre adultos responsáveis. Dizem também, o direito ao aborto deve ser reconhecido, daí eles creem no homossexualismo e no aborto. Dizem, para acentuar liberdade e dignidade, a pessoa precisa experimentar todas as liberdades civis em todas as sociedades, e isto inclui o reconhecimento do direito da pessoa morrer com dignidade, dizem, a eutanásia e o direito ao suicídio. Daí, educação sobre a morte ser ensinada às crianças nas escolas. Dizem que procura o desenvolvimento de uma lei mundial e ordem mundial baseada num governo federal transnacional sem patriotismo. E por último, o humanista crê que o teísmo tradicional, especialmente fé em um Deus que nos ouve, que tem amor e cuidado pelas pessoas e ouve e atende suas orações e é capaz de fazer algo por elas, é uma fé sem apoio e antiquada. Dizem que a salvação baseada numa afirmação de fé ainda parece prejudicial, incutindo nas pessoas uma falsa esperança no além. A mente racional deve buscar outros meios de sobrevivência e dizem, guerra ao cristianismo. Uma pesquisa foi realizada há pouco tempo e declarava que muita gente ao redor do mundo diz que foi influenciada por Jesus Cristo. Só uma pequena parte de adultos pesquisados disseram que Jesus teve pouco impacto em suas vidas, enquanto outros nada disseram.
A maioria, dizia a pesquisa, um grande número de pessoas no mundo se consideram a si mesmas como cristãos. Um grande número de pessoas diz que Jesus está vivo e vive nas pessoas e cuida delas. Isso é bom. Um grande número diz que o Espírito Santo está vivo no mundo. Mas isso contrasta com esses novos evangelistas que estão conduzindo Hollywood e as cadeias de TV, que são responsáveis pelos programas que você assiste. Uma boa parcela dessas pessoas nunca assiste a cultos religiosos. Porém, esses novos evangelistas, as cadeias de televisão, apresentam um quadro bem diferente. Um crente na vida atual nunca é apresentado como alguém amoroso e compassivo que contribui para a sociedade. A censura que a televisão e o cinema estão sempre criticando não poderia se levantar mais contra os crentes. Faz algum tempo, Billy Graham lançou um filme chamado O Pródigo. Foi considerado impróprio por Hollywood. Quer dizer que a mesma classificação dada a esse filme, O Pródigo, foi dada também a outros filmes que são considerados mais ou menos pornográficos. Ele tinha alguma imoralidade? Não, nenhuma. Profanação? Não. Nudismo? Não. Mas porque ele foi classificado assim, a explicação dada foi a seguinte: que ele era um retrato do cristianismo. E eles achavam que as crianças não deviam ver uma apresentação do cristianismo sem que os pais estivessem com elas. Estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? O mundo enfrenta o maior perigo que já enfrentou em toda a sua história. A grande propagandista dessa religião no mundo todo, é a televisão. É a maior propagadora, a maior instigadora, o grande veículo através do qual essa nova moral tem corrompido a sociedade, atacado a moral de uma inteira geração, sabendo muito bem o que estão fazendo. Quero deixar isso bem claro. Não são pessoas colocadas na programação por acaso, nas suas emissoras, no campo do entretenimento, porque não sabem mais nada. Eles têm o propósito de modificar os valores deste mundo. Quero que entendam isso. Eles pretendem modificar os valores de todo este universo, afastá-lo da palavra de Deus, afastá-lo da crença em Deus, afastá-lo dos valores tradicionais. É extraordinária a força que a televisão possui. Nenhum instrumento em toda a história da humanidade foi mais poderoso que a televisão. Pode ser usada para o bem, mas infelizmente é usada muito mais para o mal. Pense nisso. E esses novos evangelistas que estão na vanguarda, na liderança, pregam, proclamam essa religião que eu chamo teleevangelistas. Dando um exemplo mais amplo a esta palavra, eu sou um teleevangelista. Jerry Falwell é, Oral Roberts é, Billy Graham é, outros são, mas há outros que são teleevangelistas também. Eu tenho me encontrado em vários
programas de televisão com esses indivíduos. E é muito difícil para quem tem a mente cristã conceber ou entender quão enganadores esses indivíduos são na propagação do seu evangelho do humanismo secular. A finalidade deles é esta: eles não só querem Deus fora do mundo, não só querem os 10 mandamentos fora das escolas, o que já fizeram, não só querem que o nome de Deus se apague dos ouvidos das crianças nas escolas, estão conseguindo. Eles não só querem que o próprio nome de Jesus Cristo seja blasfemado. O seu propósito final é fechar todas as igrejas, destruir todas as Bíblias deste mundo. Eles podem dizer o contrário, mas o seu objetivo final é destruir todos os vestígios do cristianismo aqui neste mundo. Existe muita gente que crê em Jesus Cristo. Muita. Eu quero dizer de novo, eu quero que os que me veem na televisão me ouçam, quero que os ateus me ouçam, quero que os humanistas seculares me ouçam, quero que todos me ouçam. Existe muita gente no mundo que crê em Jesus Cristo, muita gente em todo o mundo, pretos, brancos, amarelos, pardos, em toda a Europa, em toda a Ásia e na África, nas Américas, que crê que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou dos mortos, e Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Mas eles não falam disso na televisão, falam. Eles não consideram esse grupo de gente, consideram. Você nunca pensaria que esse grupo é tão grande assistindo aos programas de televisão, não é? Os pastores são mencionados de modo pejorativo e eu sinto a ira deles. Eles têm usado todos os meios possíveis para destruir-me. Mas eu estou vivo e ativo. Mais espaço tem sido usado em jornais e na televisão para destruir evangelistas como eu do que todos os pregadores dessa nação juntos. Mas eu continuo pregando o evangelho, porque eu falo não do que eu penso, mas daquilo que a palavra de Deus manda que eu diga. Deus é que me tem dado isso para que eu diga. Esses novos evangelistas estão aí aos milhares. E eles controlam a indústria do entretenimento. Controlam o que você vê na televisão e o que os seus filhos veem na televisão. São eles que lutam dia e noite para trazer a pornografia para o seu lar, a fim de destruí-lo, e estão conseguindo. E nós crentes vemos isto e piscamos e fazemos muito pouco ou nada. São esses novos evangelistas, e são eles que estão ocupando as posições de vanguarda. São eles os autores dos nossos programas de televisão. Eles nos dão uma programação que nega Deus completamente e a obra moral. Um deles faz muito pouco tempo comprou uma página inteira em muitos jornais para atacar a influência da mensagem cristã no mundo. E só uns poucos jornais recusaram este artigo por causa do seu conteúdo anticristão. Por certo, se tivesse sido antissemita ou antinegro, eles teriam recusado, mas anticristão, eles não se importam com isso. Por certo, se tivesse sido antissemita ou antinegro, eles teriam recusado, mas anticristão, eles não se importam com isso. Muita gente rejeita esse homem, sua pornografia. Todavia,
Quero que você me ouça. A filosofia dele é igual à de um outro homem que publica uma revista pornográfica e um outro editor de revistas pornográficas. Dois desses publicadores são considerados indecentes por pessoas que aceitam a outra revista. Mas basicamente não existe diferença entre os três sujeitos. E para quem vão essas publicações? São dirigidas principalmente a adolescentes e homens de meia idade. A pornografia é o meio de vender toda esta filosofia materialista aos pais e aos futuros pais do mundo. Entenderam? Perceberam? Sexo livre, fora do casamento, ética situacional, nova moral. É isso que acabo de apresentar a vocês. Tem feito mais para propagar essa nova religião à juventude de todo o mundo e aos pais e futuros pais do que qualquer outro esforço de penetração. Mas saibam que essa filosofia não tem lugar para o velho, o doente, o pobre, paraplégico, a família ou a igreja. Não tem lugar. Os pais de amanhã estão aprendendo que a coisa mais importante na vida é a satisfação dos desejos físicos e sensuais. Ouçam. A consequência natural disso é a dramática ascensão do divórcio, o crescente número de lares sem um pai, o aumento do rapto e do aborto e um barateamento geral da vida humana. Agora, vejamos o outro lado. Satanás já cobriu essa área do gênero masculino. Mas para quem se destina essa filosofia humanista que é vendida na televisão? A maior parte dos programas é para a mulher, desde a adolescente até a meia-idade. A televisão é um modo de vender, é um meio de vender. Não sabão, é o meio de vender não os detergentes, não o sabão, mas a religião do humanismo secular às mães e futuras mães do mundo. Assim, a filosofia humanista anticristã é eficazmente vendida a jovens pais e futuros pais como a norma, o ideal. E aos sábados pego as crianças. Os desenhos animados que aparecem na televisão não estão lá só para distrair os seus filhos, amigo. São criados por homens que pretendem arrancar os valores cristãos do coração, da mente, do pensamento e da vida dos seus filhos e suas filhas. Os desenhos tornam-se cada vez mais violentos. E o que mais preocupa, ouça-me, é o aumento dramático do ocultismo como tema nos desenhos. Magia, feitiçaria, diabólica, demoníaca. As crianças recebem uma dieta regular de bruxaria, feitiçaria, satanismo, demonologia, nesses desenhos animados das maiores emissoras em nosso país e em outros países. Você sentado na sua torre de marfim, vestindo esses seus ternos elegantíssimos, um dia você irá comparecer diante do Todo-Poderoso para dar conta da alma e da dor e do sofrimento e da angústia e de milhões e milhões de meninos e meninas que são inocentes e que não se defendem porque são inocentes. Após meses
de assistir a todos esses desenhos animados e analisar todo o seu conteúdo, pesquisadores concluíram que há uma tendência acentuada para saturar as crianças com ideias liberais, ateístas, doentias e influência demoníaca, e que o alvo deles é anunciar determinados brinquedos que promovem o ocultismo e atividades violentas. Ouçam, não é fácil uma criança perceber que bruxaria, feitiçaria e outras práticas ocultas são más. E é assim que eles fazem, os dois lados, o mocinho e o bandido, abertamente dependem da prática dessas atividades. A diferença é que sempre os mocinhos fazem uso mais eficiente dos poderes demoníacos nesses desenhos animados. O Dr. Thomas E. Radek, líder de um grupo de investigadores de violência na televisão em um certo estado, é um crítico aberto da indústria da televisão e sua influência na criança. As descobertas sobre a influência da violência em crianças pode ser aplicada, disse ele, à sedução de mentes jovens pelo ocultismo. Ele prosseguiu: muita gente não percebe os problemas dos desenhos e seu efeito na criança. O Dr. Radek é um psiquiatra numa famosa escola de medicina. Eles dizem: isso é coisa de criança e não prejudica. Estão errados, ele diz. Muita dessa programação de criança é um bloco mais violento de televisão toda semana. O que eles ensinam às nossas crianças é o oposto do que é ensinado por Jesus Cristo. Elas não aprendem sobre o amor ao inimigo ou perdão. Nada sobre isso. A televisão é uma grande educadora. E esses novos evangelistas que fazem os programas, produzem os programas, qual é a sua mensagem? Creio que é clara, mas eu quero que não haja absolutamente nenhuma dúvida sobre o que estão fazendo. Estão usando a televisão, o meio mais poderoso que já se conheceu, entrando na maioria dos lares de todo o mundo, vendendo seus valores como uma força incrível e todo o sutil engano de Satanás. E ele é que está atrás disso. Eles ensinam homossexualismo como normal, um estilo alternado de vida. E eles estão atrás dos movimentos gay em toda parte do mundo, para tornar ilegal que o senhorio, despejos homossexuais das suas moradias sem maiores problemas com o apoio da lei. Homossexualismo como uma alternativa normal. Quero dizer isto: Jesus morreu pelo homossexual. Quando verteu seu sangue na cruz do Calvário, morreu pelo homossexual, tanto quanto por mim, você e outro. Mas homossexual, você não é salvo em seu pecado, você é salvo do seu pecado. Jesus Cristo rompeu as cadeias, venceu as trevas, mas você não vai para o céu, nem se salva do homossexualismo. Esta é a mensagem. Homossexualismo, o estilo alternado dos novos evangelistas. O outro é adultério, consumado, aceito como normal. Eles têm o propósito de levar sua filha, na idade mais tenra possível, ao sexo ilícito. É o que estão tentando fazer.
Os programas são para isso, as comédias situacionais são para isso, os dramas todos vão nessa direção, negando a Bíblia. Quando a Bíblia diz, você pode rir se quiser, mas rir do que é um perigo. Ela diz, tu não cometerás adultério. E mal há em crer na Bíblia. Eu vou lhe dizer, senhorita, como contornar os problemas e as angústias, e a mágoa, e a dor, e a tristeza de violar as leis de Deus. Vou dizer como fazê-lo. Vou oferecer um dos maiores conselhos que você já recebeu em toda a sua vida. Antes de tudo, seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você deve ter uma vida pura até se casar com um homem que você ama. Conserve sua pureza, sua castidade, seu corpo, seu encanto para o seu futuro marido. Chame isso de antiquado se quiser, mas isso é o que você deve. Sexo fora do casamento é errado. Não importa se a televisão diz que está certo, não importa se esse sórdido grupo de evangelistas diz que está certo, está errado. É pecado. O álcool parece que o povo devia ter mais juízo. Mas está cada vez mais claro que esses evangelistas que fazem a propaganda do uso do álcool na televisão sabem que estão contribuindo para o crescente uso e abuso do álcool. Ninguém prova, dizem eles, que a propaganda vende cerveja. E por que vocês não acabam com ela na televisão se tem dúvidas quanto à sua vendagem? A criança, em média, vai ver álcool consumido muitas milhares e milhares de vezes na televisão antes de chegar à idade de beber. Muitas milhares de vezes e nunca numa posição desvantajosa. A média dos adultos vai ver milhares de cenas de consumo de álcool por ano. E quase todas as vezes a apresentação é neutra ou é favorável ao seu consumo nos lares. O fato é que o abuso do álcool e a violência são as duas maiores causas de morte no mundo todo hoje em dia. Quase metade da violência associada ao consumo do álcool, mas uma pequena porcentagem de violência na TV apresentada em conexão com o álcool. Quero chamar sua atenção por um pouco para a moral da imprensa e seus princípios. Quero que vocês saibam de onde essa gente se origina. Quase 100%. E o diabo não quer a divulgação desses fatos. Ele não quer que se levante a tampa do lixo. Quase 100% dos representantes da imprensa, dos que se ocupam com ela, não frequentam igreja. Muito poucos são os que frequentam igreja ou sinagoga. Quase todos esses representantes da imprensa não são afiliados a qualquer igreja. Uma grande parte desses novos evangelistas estão prontos a admitir que eles são liberais, um termo sinônimo de humanismo secular, que é um termo sinônimo de ateu ou agnóstico. Um bom número de representantes da imprensa diz ser favorável a outra forma de governo diferente. Uma grande parcela deles é a favor do aborto solicitado. E fiquem sabendo disso. Com a ajuda e graça do Deus Todo-Poderoso,
Essa lei favorável ao aborto, aprovada na América em 1973, creio que foi, vai ser derrubada por gente honesta e decente, que respeita aquela criança no ventre da mãe e que vê nela mais do que uma bolha ou um pedaço de tecido e que crê que é um ser humano. Uma alta porcentagem de representantes da imprensa não vê nada de errado na prática do sexo fora do casamento. De fato, é um pequeno grupo que está interessado em alterar aquilo que é aceito pelas nações civilizadas de todo o mundo de modo geral. Está claro que essa elite intelectual não é uma força a favor da retidão, amigo, mas antes é uma força insidiosa que trabalha totalmente a favor de Satanás. Como é que uma minoria tão insignificante que se dedica a destruir tudo que nos é caro, precioso, e ouçam-me com atenção, consegue controlar a maior força para o mal que a humanidade já conheceu? Porque o inimigo tem a ajuda de pessoas que estão prontas a vender a sua alma para satisfazer a sua ganância, que se antecipam a pessoas confiantes e às vezes inocentes, que nosso Senhor chama de suas ovelhas. Eles começaram há muito tempo atrás, enquanto dormíamos. O fato é que toda a imprensa, escrita e falada, e a indústria do entretenimento foram sistematicamente conquistadas por várias gerações. Escolas de jornalismo de todo o mundo, lideradas por humanistas, que mostram ao povo uma imprensa como conservadora. E que usam processos de seleção que rapidamente excluem os que têm alguma moral, retidão ou santidade. E aqueles que não papagueiam os pronunciamentos dos seus mentores e líderes não vão muito longe nesse mercado secular. É triste dizer que o nosso mundo de hoje, o mundo do entretenimento e da imprensa, está cheio de esquerdistas, de ateus, cheios de tipos imorais que abertamente se utilizam das suas posições privilegiadas para levar o público em geral a aceitar suas ideias errôneas e pervertidas. E este é o mundo que enfrentamos. E estão tendo resultado? Sim, estão tendo resultados. Esses novos evangelistas estão tendo êxito em pregar sua religião. Sem dúvida que estão tendo. Cada dia, no mundo todo, 365 dias do ano, muitas milhares de crianças, adolescentes, tentam o suicídio. Ouviram? Cada dia, milhares de meninos e meninas, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19 anos, tentam suicidar-se nesse país. Uma média de 6 cada dia conseguem isso. Em algumas cidades, não faz diferença onde é, influentes, ricos e poderosos, por que é que eles estão se matando? Vou dizer por quê. Porque essa nova religião, divulgada pela televisão, fornece uma dieta nas 24 horas do dia a inocentes, desprevenidos adolescentes, cujos pais não conhecem a Bíblia. Sem Deus, sem esperança. Criando filhos sem um futuro, sem conhecer a Deus, e isso é a razão de se destruírem. Esses pais não dão aos filhos noção de valores, não há noção de valores, e carros, e casas, e roupas, e dinheiro no bolso, não é sistema de valores. Minha casa seria ridicularizada pelos padrões atuais quando eu era criança.
nós estaríamos arrolados entre os pobres. Meus pais poderiam ter ajuda do governo para alimento, se houvesse um programa desses. Éramos pobres, mas meus pais me deram algo, deram alguma coisa. Eles me deram algo que pôs fibra moral na minha alma, que pôs algo em meu coração. Deram-me as palavras desse velho livro, deram-me um Deus em que eu podia confiar, e um Cristo que era seu filho, deram-me um alicerce. Sim, esses novos evangelistas têm tido êxito. Eles tiraram os 10 mandamentos das escolas da América. Os professores não ousam abrir a boca para orar. Eu estive visitando há pouco tempo o Senado e acompanhei a votação dos senadores americanos quanto à emenda sobre a oração. Eu tinha sentado à mesa com o presidente dos Estados Unidos, procurando uma emenda à lei da oração, uma fórmula que fosse satisfatória à comunidade judaica, à comunidade evangélica, à comunidade católica e a outros grupos. Com um motivo, propósito e razão. O de deixar bem claro às nossas crianças que nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Muitas milhares de adolescentes no mundo ficam grávidas, sem terem sido casadas. Ouço só o que eu tenho a dizer. Uma elevada porcentagem das nossas jovens, das nossas adolescentes, estão nessa situação angustiosa e dolorosa. E esses hipócritas sujos podem dizer a vocês que a criança em você não é senão uma bolha, um tecido, um pedaço de carne, nada mais, dentro em breve desaparece, aborto. Mas é mentira. Isso é mentira. Ali está um menino, ali está uma menina que talvez tenha seus olhos, seu cabelo, seu sorriso, sua fisionomia, sua personalidade. E se Deus permitir que você viva 50 anos mais, mesmo que faça esse aborto, você vai acordar às 2, 3 horas da manhã e estará lá deitada pensando consigo mesma como seria o seu rosto. Ela seria parecida comigo, teria o cabelo meu, meus olhos, meu sorriso, porque é uma alma. E quando aquele tubo penetrar no seu ventre e sugar aqueles bracinhos e arrancar daquele corpinho, não é só um pedaço de carne. O filme Grito Silencioso registrou de um modo bem vivo aquela criança lutando como se estivesse deitada sobre a mesa, ainda viva. Sim, eles têm conseguido milhões e milhões delas sacrificadas no ventre das suas mães. Os novos evangelistas, sua nova religião, humanismo secular, para tirar Deus das escolas, dos governos, dos lares e abolir o cristianismo. E o futuro? A sorte está lançada. Minha esposa e eu já ficamos acordados a noite toda. E eu fico tremendo quando penso que as mais poderosas forças que existem neste mundo
desejam destruir-me. E muitas vezes só me restava Deus. Houve quem dissesse, Jimmy Swaggart, eles vão destruir as suas estações de televisão e vão cortar seu programa, eles vão eliminá-lo. E parecia que todas as forças do inferno estavam lutando. Quantas noites, das 2, 3 horas da manhã, eu estava andando de lá para cá e clamando, Deus. E ele me disse uma noite, você vai dar ordens aos anjos, dará ordens a eles, e eu lhe dou permissão para isso. Ele disse, ponha um ao lado de cada emissora. Ele disse, ponha um lá para que minha palavra permaneça firme e vitoriosa. E eu quero dizer uma coisa, eu creio nisso de todo o coração. O futuro do mundo ao nosso redor não vai ser um ateísmo decadente com o inferno na terra para uma geração sem Deus. E veio à minha mente um precioso versículo da Bíblia. Eu sinto o sopro do Espírito Santo que está para vir sobre este mundo e vai trazer milhões para o reino do Deus Todo-Poderoso, que vai se estender de um extremo a outro da terra. Eu sinto a ação do Espírito Santo que vai revolucionar este mundo, que vai estancar as forças do mal, porque Deus já prometeu em sua palavra e Ele dará ordem aos seus anjos para isso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que os povos das nações de todo o mundo estão demonstrando um interesse maior pelas coisas de Deus e querem servir a Deus Todo-Poderoso. Estão dizendo, estamos cansados da podridão, cansados da sujeira, cansados do pecado, cansados da devassidão. Estão dizendo, vamos voltar, vamos nos voltar para o nosso Deus, para aquela igreja simples, para ouvir a palavra de Deus. Vocês evangelistas não se colocaram contra pessoas deste ou pessoas daquele credo religioso. Vocês não se colocaram contra este ou aquele grupo na realidade. Vocês se colocaram contra o Deus Todo-Poderoso. Fiquem sabendo que os Nabucodonosores foram e vieram, os Herodes, Tiamãs e Hitler foram e vieram, mas este livro permanece, ele ainda está aqui, ele ainda é a rocha em que nos firmamos e as nações se firmam. Sei que eu não sou muito diplomata. Jesus, há 2000 anos atrás, contou a história, disse que o pródigo exigiu do seu pai sua herança e a esbanjou vivendo dissolutamente. Gastou-a com meretrizes e prostitutas. E quando não tinha mais nada, ele se viu no meio dos porcos, e na lavagem, e no cheiro, na caatinga, e no fedor. E acabou comendo as bolotas que os porcos comiam. E isso é que os nossos filhos estão comendo. Ele disse: meu pai tem abundância de pão, vou para casa.
Vou para casa. E quando ainda estava longe, sem sapatos nos pés, e o cheiro e a sujeira daquela pocilga ainda estava lá, o cheiro da corrupção, da miséria. Mas seu pai veio correndo a encontrá-lo e o abraçou e beijou, apesar de toda a sujeira, e disse: meu filho perdido foi achado. E eu acredito que os pródigos estão voltando. Os pródigos estão voltando. E quando o pródigo voltar, o pai estará esperando. Curvem a cabeça agora. Pai Celestial, precisamos de Ti. Perdemos o rumo e estamos perdidos, Senhor. Estamos tentando parar e mudar o rumo da nossa vida. Estamos tentando voltar. Peço-te hoje que nos mostres o caminho de regresso. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não nos percamos. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos. Desonramos o teu santo nome. Blasfemamos de ti, ao ponto de Sodoma e Gomorra ficarem coradas. Traze-nos de volta ao lar. Pedimos em nome de Jesus. Charles está tocando o hino "Há um lugar na cruz para ti". Não há outro lugar para ir. O caminho da cruz é único. Fiquem sabendo, como eu já mencionei antes, é quase o fim. Não falta muito tempo. Eu sei do que estou falando. Se Deus nos der mais algum tempo, é para a última ação. Fica com você. Deus disse: fica com você. Fica com você, telespectador, fica com você. Ele não salvará a sua alma sem o arrependimento dos seus pecados. Quantos desse auditório pecaram e perderam o caminho? A sua vida está toda atrapalhada. Oh Deus, que o Espírito Santo toque os corações e vidas. Quantos querem dizer: Jimmy Swaggart, preciso de oração? Sou um pródigo. Eu quero voltar ao lar. Ergam a sua mão. Uma pessoa aqui, outra mão lá, outra mais, outra. Continue a erguê-la em toda parte. Eu sou um pródigo, quero voltar. Deus ama você, obrigado. Vou pedir que todos do auditório se levantem agora, por favor. Eles vão cantar e eu peço que vocês venham. Todos que ergueram a mão e disseram: eu preciso oração, peço que venham. Venham lá de cima, dos lados. Quero que todos aqui olhem para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. E a pessoa que está sem Deus, quero que você traga aqui. Se você não sabe se ela é salva, pergunte e traga. É a hora dela e fica com você a ajudá-la a vir. Vou pedir que olhem para mim, por favor, um instante. Os que estão nos corredores dos lados
os que estão em frente, os que assistem pela televisão, vocês nunca estarão tão perto de Deus como agora. Ele vem encontrá-los. Ouviu o que eu disse? Você nunca estará mais perto dele do que agora. Ele vem encontrá-lo. Ele ama você. Daqui a instantes, se você crer nele e confiar, todo pecado que você cometeu, desde a sua infância até esta hora, todo ele será lavado. Quando João, o grande João Batista, viu Jesus ali junto ao Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que disse isso? Sendo judeu, por mais de 2000 anos, tinham oferecido cordeiros, e os pecados tinham sido cobertos, não retirados, só cobertos. Mas João disse: ele não cobre, Jesus os retira. Jesus os retira. Jesus os retira do que é viciado, do alcoólatra, do adúltero, do pervertido. Jesus os retira do mentiroso, do invejoso, do irado, do avarento, do amargurado. Jesus os retira. Ele os retira. Ele disse: se os teus pecados forem como a escarlata, ficarão como a neve; se forem como o carmesim, ficarão brancos como a lã. Ele disse: eu os removerei de você, como o Oriente dista do Ocidente. Agora vou fazer oração de confissão. Quero que você ore comigo em voz alta. Você não está orando para mim, mas orando por você, por seus queridos e para Jesus. Deus prometeu, ele disse: não importa se você fala baixo, ou como você fala, ou o que diga, contanto que você faça de todo o coração e creia, e eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu não o desprezarei. Ele promete isso. Agora curve a cabeça, feche os olhos, por favor. Vamos orar, e peço que você faça a oração em voz alta. Amado Pai Celestial, sou um pecador, preciso, Jesus. Eu te peço agora que entres em meu coração, endireites minha vida, dá-me um novo amanhã, apaga o meu passado, e eu te peço agora que seu sangue me limpe de todo o pecado, e eu creio que ele o faz, conforme tua palavra. Romanos capítulo 10 e João 3,16. Com a boca confesso Jesus Cristo, no coração eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e ele vive. Ele vive. Ele vive. Agora mesmo eu aceito Jesus como Deus, Salvador e Redentor. Tenho certeza que ele me ouviu. Estou lavado, purificado, modificado, estou salvo. Glória, aleluia. Glória a Deus.